Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos conceitos mais fascinantes da biologia, a ideia de que todos os vertebrados, não importa o quão diferentes pareçam quando adultos, começam a vida a partir de um projeto que é, assim, surpreendentemente parecido. Bom, essa pergunta parece até uma pegadinha, né? Mas a resposta, olha, tá escondida bem nos primeiros momentos da nossa existência. Vamos desvendar esse mistério juntos. Então, qual que vai ser o nosso caminho? A gente começa com a base que todo mundo compartilha, depois explora como a vida se diversifica, dá uma olhada nas estratégias bem únicas dos mamíferos e no final descobre por que esse projeto tão antigo ainda é super relevante hoje em dia. Pode parecer loucura, mas acredite, um lagarto e um elefante começam a vida com um conjunto de instruções muito parecido. É quase como se a natureza tivesse uma única receita mestra para criar todos os animais com coluna vertebral. E que projeto é esse, afinal? Bom, ele se desenrola em 4 etapas fundamentais. É um processo que une todos os animais com espinha dorsal, desde um peixinho até nós. Vamos ver como isso funciona na prática? Olha só, tudo começa com a fecundação, que cria a primeira célula de todas. Logo depois vem a segmentação, uma verdadeira explosão de divisões celulares. Aí a gente chega na gastrulação, um momento quase mágico de reorganização que cria as 3 camadas que são a base da vida. E por fim, a neurulação, que nada mais é do que a fundação do nosso cérebro e da medula espinhal. É uma coreografia biológica de uma precisão impressionante. E o mais incrível é que essas 3 camadas que se formam lá na gastrulação são ponto de partida para tudo. O ectoderma, por exemplo, dá origem ao nosso sistema nervoso e à pele. O mesoderma constrói músculos, ossos, todo o sistema circulatório, e o endoderma fica responsável pelos nossos órgãos internos. Pensa só, 3 camadas bem simples que constroem uma complexidade gigantesca. E aqui entra em cena um verdadeiro superpoder dos vertebrados, a crista neural. Imagina essas células como umas, viajantes super experientes que saem migrando pelo embrião para construir estruturas bem complexas como partes do nosso rosto e do sistema nervoso. Essa foi uma inovação que literalmente abriu as portas para uma explosão de diversidade. Certo. Então, se todo mundo começa do mesmo jeito, por que a gente acaba tão diferente? É aí que o ambiente entra em cena. Aquele projeto básico começa a ser modificado para resolver os desafios de viver na água, na terra ou até no ar. A grande questão passa a ser como sobreviver em cada lugar. O desenvolvimento na água, por exemplo, exige soluções rápidas para respirar e nadar. Já na terra, o maior inimigo é a desidratação. A natureza, então, precisa ajustar o projeto original para resolver problemas totalmente diferentes. Pensa bem, na água, a prioridade é desenvolver brânquias e nadadeiras o mais rápido possível. Agora, na terra, o grande desafio é não secar. E a solução para isso é simplesmente genial. O ovo com casca. É uma peça de engenharia incrível que funciona como uma verdadeira espaçonave particular para o embrião. A gente consegue ver um padrão bem claro aqui, né? Os peixes se adaptam à água. Os anfíbios fazem aquela transição incrível da água para a terra com a metamorfose. E os répteis e as aves conquistam de vez o ambiente terrestre com o ovo de casca dura. Cada grupo é uma nova variação sobre aquele mesmo tema original. Agora, vamos focar nos mamíferos, porque esse grupo, olha, leva a diversidade para um outro nível. Mesmo dentro da nossa própria classe, existem 3 estratégias reprodutivas que são fundamentalmente diferentes. Basicamente, temos os placentários, que somos a grande maioria, os marsupiais, que são famosos pelas suas bolsas, e os monotremados, que são o grupo mais raro e talvez o mais peculiar de todos. E vamos começar justamente pelos mais peculiares, os monotremados. Eles são fascinantes porque eles meio que misturam as regras do jogo. Eles botam ovos, como os répteis, mas amamentam os filhotes com leite, como os mamíferos. O ornitorrinco é a prova viva de que a evolução adora fazer uns experimentos. E no outro lado da moeda, a gente tem um contraste enorme. Os marsupiais, tipo os cangurus, optam por uma gestação interna bem curta e aí transferem o filhote para uma bolsa externa para ele terminar o desenvolvimento. Já os placentários, como nós, investem tudo num longo desenvolvimento interno, com todo o suporte da placenta. São 2 soluções brilhantes para o mesmíssimo desafio. Ok, a gente já explorou o projeto e as suas variações, mas e daí? Por que a gente deveria dedicar tempo para entender isso? A verdade é que esse conhecimento tem implicações super profundas, que vão desde entender a evolução até aplicações práticas na medicina moderna.
Então, vamos ao ponto crucial. O que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição dessa jornada embrionária toda? A ideia central é essa aqui. A semelhança em etapas como a formação do tubo neural não é só uma coincidência. É uma assinatura genética, sabe? É a prova de que todos os vertebrados, e isso nos inclui, compartilhamos um ancestral em comum. Somos todos ramos diferentes da mesmíssima grande árvore da vida. E por que isso é importante na prática? Porque entender esse projeto ajuda biólogos a salvar espécies em extinção, permite que veterinários desenvolvam novas terapias e, para todo mundo, abre uma janela para o nosso passado mais profundo, revelando a história incrível da evolução dentro do nosso próprio corpo.